Olá, mais uma vez aqui no canal, trazendo uma reflexão, um tema, e hoje eu escolhi falar também sobre o luto. E vou salvar como luto número 1, ou alguma coisa nesse sentido, porque eu sei que o tema não vai se extinguir em 10 minutos, que é a minha proposta, porque temos muito a falar. A gente tem que falar sobre essa dor, esse sentimento de tristeza profunda associada a uma perda. Antigamente, se associava mais ao fazer o luto relacionado à morte, Hoje em dia considera a mesma emoção, os mesmos sentimentos do luto, dessa tristeza, nas separações, nos divórcios, nos lutos, claro, de falecimento de alguém, um querido, a mudança de uma casa, a mudança de um país. As pessoas experimentam sentimentos semelhantes a uma perda física mesmo, a morte. E aí tem todo um conceito não só da psicologia, mas também da sistêmica, de trabalhar o luto e de vivenciar o luto, E temos que falar sobre isso porque cada vez mais algumas situações, recentemente eu tenho pensado sobre isso, as leis avançam à frente da cultura de um povo, ou mesmo da psique humana, aqui em Portugal o aborto é aceito, é legal, é legalizado, não se comenta mais em aborto, se trata por uma sigla, é um IVG. A pessoa vai fazer um IVG, mas será que aquela mãe, aquele pai que fazem o procedimento culturalmente, mentalmente, psicologicamente, o casal que está a saber, o sistema em que eles estão inseridos, compreendem, não fazem um luto, o corpo está preparado com todas as crenças daquele indivíduo, dos pais e todo o seu clã? É uma coisa a se pensar e às vezes se manifesta numa constelação, numa consciência sistêmica. Mas vamos falar sobre o luto, o que eu posso ajudar. No curso de medicina, eu entrei no curso com 36 anos, então já tinha uma maturidade, por coincidência, em alguns trabalhos em grupo, eu gostei de ser atraído pelo tema da morte. E tinha um professor de psicologia médica, é um psicanalista, psiquiatra e psicanalista, escritor, Sérgio Zaidhaf. A gente falava, e uma das situações na clínica e no hospital era, muitas vezes, o doente desabar num choro, ou os familiares desabarem no choro com pessoas, os estudantes de medicina, ou estudantes de enfermagem, ou com os enfermeiros, ou com os médicos, desabarem num choro profundo daquele momento, ou de uma perda, ou a descoberta de uma doença, que era o primeiro impacto de um luto. E como lidar com isso, Eu lembro de uma colega que dizia: eu vou para a emergência e não sei porquê, mas eu sento ao lado e as pessoas desabam no choro. E esse professor ensinou uma frase que eu guardo por toda a minha vida. O que faz numa situação de que o cliente chora? Ele fala: sinta-se honrado, porque essa pessoa sentiu uma confiança para dar a você um momento tão privado como é o choro. Então sintam-se honrados deles confiarem em você. Isso foi muito importante para aquela colega e para todos nós, E ele fez até uma cena de psicodrama, simulando uma questão de choro. E a situação não era nem de morte, era de uma separação.
ele entrou no papel, né? E ele, num certo momento, que as pessoas estavam em dúvida do que fazer, perguntavam. E ele, Paulo, o que você acha que deveria fazer? O que você faria? Eu falei com ele, eu poria a mão no ombro e deixaria ele chorar. Ou seja, encostar, colar, sentir a presença, mas deixar a pessoa vivenciar a emoção que está sentindo. Se ela tiver que tremer, tem que tremer. Se ela sentir vontade de gritar, tem que gritar. Né? Aquela emoção do primeiro impacto tem que ser expressada. Se não for expressada, vai se manifestar no futuro, né? Em psiquiatria existe até uma datação, creio que é a dor do luto, do enlutamento, tem um prazo em média de um ano. Quando o luto ultrapassa isso, já entra numa codificação de luto patológico, né? Ou seja, é necessário uma ajuda real. Não que as outras situações não precisem de ajuda, né? Mas a reorganização pode ser feito com um núcleo familiar, um apoio familiar, de amigos ou de terapeutas, né? Mas quando a coisa começa a afetar a vida social da pessoa, ao ponto que ela não consiga encontrar soluções, aí realmente já está configurado um luto patológico. E durante a faculdade eu vim de encontro a um livro e uma escritora, uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, que talvez tenha sido uma das pessoas que melhor organizou essas questões do luto. E é atribuída a ela a definição das 5 fases do luto, que tem sido utilizado em muitos países, em muitas escolas de medicina e psicologia, como as fases de um luto, que está presente tanto na perda pela morte, um abortamento, a perda de um familiar, um amigo, que seriam aquela sensação da negação, a sensação da raiva, a ação, o estágio da negociação, negociar com Deus, por quê? Onde estava o erro. O quarto seria a depressão, ou seja, a pessoa sem ação, e aí entra naquele poço, né, a viagem escura da alma, que o Jung definia, que é quando realmente está se preparando para bater no fundo, para buscar forças, para se reorganizar, que seria a 5ª fase, que é a aceitação. Né? Tem até a frase do Pequeno Príncipe, que é: quem vai, leva algo de mim e deixa algo de si. Quem parte, leva algo de mim e deixa algo de si. E a Elisabeth Kübler-Ross, nesse livro, ela faz um apanhado de algumas religiões, como elas enfrentam, como elas olham para a morte. É interessante, entre os judeus, a questão da morte. É descrito no livro que ele pergunta a Deus, não sei se é Jacó, como é que ele enfrenta a morte, né? E a resposta é que ele esteja sempre preparado, porque a morte pode vir a qualquer minuto. E é o grande ensinamento dessa cultura, né? É que a gente deve dizer que ama para quem a gente ama, não deve guardar ressentimentos. Temos que estar no momento presente sempre em paz com a nossa consciência, nos nossos atos. Porque a morte assim é uma companheira que nos faz valorizar cada momento na vida.
Não guardar ressentimentos, não guardar palavras de amor, não guardar bons vinhos, para a gente dar valor a cada momento da vida. E é isso. Para dar uma introdução sobre o tema, é falar que esse sentimento é comum a várias situações. Em constelações a gente às vezes se depara com lutos de divórcios que duram 10 anos. E às vezes pessoas estagnaram na raiva. Na raiva que, acumulado tanto tempo, produziu, às vezes está no núcleo de alguma patologia, né? Algumas tristezas profundas de estagnação na depressão, no estágio da depressão, que suscitaram o aparecimento de alguns comportamentos que na vida causam problemas no relacionamento. Por hoje, então, ficamos por aqui. O luto.